Olá, pessoal do quarto ano. Tudo bem com vocês? Vamos lá, mais uma aulinha? Professora Ana Paula. Professora Maria Tereza. E hoje nós vamos trabalhar com ideias relacionadas à adição, subtração, sempre resolvendo problemas, né, professora? Isso. Diferentes ideias. Vamos lá? Então, materiais para a nossa aula 51. Caderno, lápis, borracha, apontador e lápis de cor. Um tempinho para vocês organizarem aí. Já voltamos. E aí, tudo certinho? Vamos relembrar então a aula 50? Foi sobre ampliação, redução, né? Ampliação, redução, simetria. Vimos a história da Alice no País das Maravilhas. Lembra? Divertida, né? Foi bacana. Fizemos a atividade então, né, da ampliação da casa, da Alice. Depois vocês completaram aqui, estão descobrindo o desenho da lagarta, pelo eixo, né? De simetria. Foi bem bacana, não? Eu gostei muito da história da Alice, hein? Agora hoje tem uma história bem bacana também, hein? Isso. História nova. Olha só, é desse livro aqui, ó. Os 7 hábitos das crianças felizes. E a história que nós vamos ler para vocês, não tenho nada para fazer. Vamos lá? Samuca, o esquilo, estava entediado, muito entediado. Mãe, disse ele, não tenho nada divertido para fazer. E todos aqueles aparelhos que você guarda? Respondeu a mãe. Aqueles brinquedos, rádios e telefones celulares quebrados? Você não adora mexer neles? Mas hoje não estou com vontade, respondeu Samuca. Talvez a Sofia pense em alguma coisa divertida para eu fazer. Samuca bateu na porta do quarto de Sofia. Toque, toque, toque. Ninguém respondeu. A Sofia foi até a biblioteca, disse a mãe. Foi devolver aquele monte de livros que ela pegou emprestado na semana passada. Provavelmente vai trazer mais uns 100 para ler esta semana. Pelo menos ela tem alguma coisa para fazer, respondeu Samuca. Mas você também não precisa ficar entediado, disse a mãe. Por que não vai ver se o espeto pode sair para brincar? Então, lá foi Samuca até a casa de Espeto. Espeto estava deitado na rede. Oi, Espeto, o que está fazendo? O que você acha? Perguntou o Espeto. Estou deitado na minha rede. Não tenho nada para fazer, resmungou Samuca. Você sabe alguma coisa divertida para fazer? Claro, disse Espeto. Fique aqui deitado na minha rede. Isso não parece muito divertido, disse Samuca. Eu acho, retrucou Espeto. Mas se você acha chato, por que não vai ver o que a Lili está fazendo? Então, lá foi Samuca até a casa da Lili. Lili estava no quarto de brincar, pintando. Oi, Lili, cumprimentou Samuca. Estou entediado. Você sabe alguma coisa divertida para eu fazer? Com certeza, disse Lili. Você pode me ajudar a pintar a boneca bonita. E aí, depois, a gente pode fazer umas molduras de papel vermelho. Ou então, você pode pintar a minha cauda. Não estou com vontade de pintar. Não dá para você pensar em outra coisa divertida para eu fazer? Pediu Samuca. Não, disse Lili. Eu gosto de pintar. Por que você não vai ver o que o Gugu está aprontando? Então, lá foi Samuca até a casa do Gugu. Gugu estava segurando uma lupa e olhava atentamente alguma coisa no gramado. Oi, Gugu, o que você está fazendo? Perguntou Samuca. Formigas,
respondeu Gugu. Estou olhando as formigas. Gugu puxou Samuca para perto dele e colocou a lupa na sua pata. Abaixe aqui e vai ver centenas delas. É tão legal. Samuca pegou a lupa e olhou. Eca! Exclamou ele. Não quero ficar olhando formigas. Elas são tão nojentas. Não dá para você pensar em outra coisa que seja divertida para eu fazer? Não, respondeu Gugu. Agora estou curtindo as formigas. Por que você não vai ver o que o saltador está fazendo? Então, lá foi Samuca até a casa do saltador. O saltador estava jogando basquete na frente da garagem. Ele passou a bola para Samuca. Quer entrar no jogo? Perguntou. Não, respondeu Samuca. Não estou com vontade de jogar basquete. Você tem alguma coisa divertida para eu fazer? Dê só uma olhada nisso, disse o saltador. Sou um coelho genial. Então, deu um pulo e enfiou a bola na cesta. Que enterrada! Exclamou ele. Samuca suspirou. Parecia que ninguém tinha ideias de coisas divertidas para fazer. Talvez ele pudesse brincar com Aline roedora. Então, lá foi ele para a casa dela. A avó da Aline estava pintando o portal de entrada. Oi, vovó, disse Samuca. Cadê a Aline? Ela está de cama, com dor de garganta, respondeu a avó. Droga, não tenho nada para fazer, reclamou Samuca. Fez uma pausa e depois perguntou. A senhora quer brincar? A avó da Aline deu uma risada. Não posso, esquilo Samuca. Estou ocupada. Ninguém quer me ajudar, respondeu Samuca. Não tenho nada divertido para fazer. Ora, mas isso não é culpa sua? Perguntou a avó da Aline. Você é responsável pela sua diversão, não os outros. Como assim? Perguntou Samuca. Quero dizer que você mesmo pode pensar em algo divertido para fazer. Não precisa dos outros para isso. Dê uma olhada em volta e pense. Você vai encontrar algo legal para fazer. Samuca olhou à sua volta. Viu nuvens, viu árvores, viu 3 latas de lixo enfileiradas na parede da casa. Numa delas havia um velho aparelho de rádio bem em cima, com fios saindo para todos os lados. De repente, o cérebro de Samuca acendeu como se fosse uma lâmpada. A senhora não quer mais aquele rádio? Perguntou ele à avó da Aline. Não, respondeu ela. Foi por isso que eu o joguei fora. Posso ficar com ele? Perguntou Samuca. Adoro rádios. Mas é claro que pode, respondeu a avó da Aline. Samuca pegou o rádio, levou para casa e colocou o aparelho no chão do quarto. Aí começou. Levou algumas horas para conseguir fazer o rádio voltar a funcionar, mas na hora do almoço ele já estava consertado. Samuca amarrou umas fitas em volta do rádio e colou umas estrelinhas no aparelho todo. Então, levou-o de volta para a casa da Aline roedora. Mas o que é isso? Perguntou a avó da Aline. Um presente para a Aline ficar boa logo, respondeu Samuca. Consertei o rádio para ela ouvir enquanto melhora da dor de garganta. Finalmente descobri como eu mesmo posso encontrar coisas divertidas para fazer. Ótimo! Exclamou a avó da Aline. Vamos entrar e mostrar para ela. Quando a Aline viu o rádio, abriu um enorme sorriso, tão grande que parecia uma fatia de melancia. Adorei as fitas! Exclamou a ratinha. Ai, que gracinha! Que bonita história, hein? E
nos traz junto ali uma moral da história, uma reflexão, né? O Samuca buscando coisas divertidas para fazer e nenhuma das sugestões dos amigos o agradava. E na verdade ele tinha que encontrar o que ele gostava de fazer, né? Exatamente, e acabou encontrando, não é? E presenteou a amiga ainda. Veja quantas diferentes ideias do que é diversão, né? Do que é diversão para um não era para o outro. E a história nos chama a responsabilidade, inclusive com relação à nossa própria diversão, que a gente não pode pôr essa responsabilidade no outro. Sempre é possível apurar o olhar e encontrar algo interessante, algo divertido para fazer. Assim como essas diferentes ideias do que é a diversão e das coisas da vida como um todo, né? Sempre temos diferentes ideias, na matemática também temos. Hoje, nossos problemas de adição e subtração também apresentam essas operações com algumas diferenças envolvendo o mesmo conceito, né? Diferentes ideias envolvendo essas operações. Vamos exercitar aí algumas? Vamos lá. Olha lá o nosso primeiro desafio. Sofia está lendo vários livros que emprestou na biblioteca. Na primeira semana, ela leu 35 livros. Na segunda semana, ela leu 29 livros. E na terceira semana, 42. Quantos livros ela leu em 3 semanas? Lembra? A Sofia foi a primeira amiguinha lá que foi procurada. E ela estava na biblioteca emprestando mais e mais livros. Bem, nesse problema já aparecem as 3 quantidades aí de livros, né? De cada semana de uma vez. E o que nós temos que fazer para descobrir, para responder ali quantos livros ela leu em 3 semanas, seria juntar. Juntar. É uma das ideias da adição, juntar essas 3 quantidades. Será que o pessoal lá em casa consegue fazer uma tentativa? Acredito que sim. Ah, com certeza. Vamos lá, faça a sua tentativa. Vamos tentar descobrir quantos livros a Sofia leu aí nas 3 semanas. Já voltamos com a resposta, para conferir. Então, quantos livros será que a Sofia leu ao longo dessas 3 semanas? Qual será o total dessa soma quando adicionamos as 3 quantidades? Uma de cada semana? Olhem lá na tela. Bom, nós usamos a seguinte estratégia para resolver essa adição. Primeiro, vamos considerar somente as dezenas. 3 dezenas, 30, mais 2 dezenas, mais 20, e mais 4 dezenas. mais 40. Só contando as dezenas, já temos 90 livros aí. Mas agora é hora das unidades. Vejam lá. 5 unidades, mais 9, mais 2. Totalizando 16 livros. Então, 90 livros, só considerando as dezenas, mais 16 livros, considerando as unidades, temos que ainda Adicionar, né? 90 mais 16 pode ser escrito como 90 mais 10 mais 6. E 90 mais 10 mais 6 É igual a 100 mais 6.
Sei, mais 6, 106 livros. 106 livros, vejam lá. Então já descobrimos que ao longo das 3 semanas, Sofia emprestou aí, conheceu 106 histórias, 106 Adora, livros. né? Ler. Que Uau! legal, né? É muito livro, hein? Já pensou ler 106 livros em 3 semanas? É bastante. Ela é uma leitora voraz. Próximo problema. Ao final das 3 semanas, Sofia conheceu 106 novas histórias. Se considerarmos que ela já conhecia outras 248, quantas histórias ela já tem para contar? Meu Deus! Então ela já conhecia 248. Essa é a quantia inicial do problema. Essas 248 histórias serão acrescentadas. O repertório dela será ampliado, né? Outras 106, que são as histórias que ela leu ao longo das 3 semanas, né? Que acabamos de calcular. Então, essa é uma outra ideia da adição. É uma ideia de acrescentar uma quantidade a uma quantia inicial, a um valor inicial ali. E quantas histórias então ela já tem para contar agora? De que tamanho será que está esse repertório de histórias dela? Você vai tentar descobrir aí, vai tentar fazer o cálculo e já voltamos para conferir. Então, deu certinho? Vamos organizar aqui então a operação? Então, 248 histórias que ela já conhecia, um valor inicial, mais 106 novas histórias que ela foi lendo ao longo de 3 semanas. Então, realizando aqui a adição, iniciando pela unidade, 8 unidades, mais 6, 14 unidades. Como é que eu registro? 4 aqui na ordem da unidade e 1 na ordem da dezena. Uma dezena mais 4, 5. Mais 0, 5. E agora a ordem das centenas. 2 centenas mais 1, 3. Totalizando então 354 histórias. Até o momento, esse é o tamanho do repertório aí de histórias que a Sofia conhece. Bacana, né? Muito bom. O coelho saltador decidiu desafiar Samuca. Quem conseguirá fazer mais cestas com a bola de basquete num determinado tempo? O coelho saltador fez 181 cestas, enquanto Samuca fez 27. Quantas cestas o coelho fez a mais? Nossa, é muito mais, né? 181 cestas é bem mais do que 27. Acho que o Samuca não é muito bom de bola, hein? Por enquanto, né? Ele pode ele treinar bastante. É verdade, ele não estava inspirado nesse dia. Exatamente, pode reverter a situação. Então dá uma olhadinha lá. Estão representadas ali as quantidades de cestas. 27 do Samuca, 181 do coelho, utilizando o material dourado. Então para o Samuca são 2 barrinhas que representam ali uma dezena cada uma, 10, 20, 27. Do coelho, uma centena, 100, mais 8 dezenas, 80, e uma unidade, 181. Quantas cestas o coelho fez a mais do que
o Samuca? Para responder essa questão, a gente pode comparar as duas quantidades, né, professora? Isso. O que é que tem a mais? Ou melhor, quanto tem a mais aqui nas cestas do coelho do que tem no Samuca? Vamos dar um tempinho lá? Já voltamos. Então, quanto será que o coelho tem a mais do que o Samuca? Dá uma olhadinha lá na tela. Bom, para saber quanto tem a mais, nós comparamos as duas quantidades para encontrar o que eles têm igual. Até que quantidade é igual para um e para outro. Bom, para facilitar a nossa comparação, nós vamos trocar uma daquelas barrinhas de dezenas do coelho por 10 unidades, que é a mesma coisa, né, professor? Isso. Uma dezena, uma barrinha, 10 unidades. E agora nós comparamos fazendo o seguinte movimento, olhem lá na tela. Bem, duas dezenas, duas barrinhas, tanto o Samuca quanto o coelho têm. É uma quantidade que eles têm em comum. 7 unidades soltas o Samuca tem, e é possível ali circular que o coelho também tem essa quantidade. Então, isso que está circulado, eles têm em comum. É uma quantidade que tem igual. O que não foi circulado ali na quantidade de cestas, na representação das cestas do coelho, é o que ele tem a mais. Vamos conferir quanto é? Vamos lá. Temos lá uma centena. 100 mais 1, 2, 3, 4, 5 barrinhas de 10. 5 barrinhas de 10, 5 dezenas, que dá 50. Mais 1, 2, 3, 4 unidades. 4 unidades soltas, então 154. É isso, é essa quantidade de cestas que o coelho fez a mais que o pobre Samuca. Olha lá. Joia? Bem, e quantas cestas a mais, então, o Samuca precisaria ter feito para alcançar a quantidade de cestas do coelho? O Samuca já tinha 27. Partimos dessa ideia. Essa é uma ideia de completar. Quanto ele precisaria completar aí nas suas cestas? Quanto precisaria ter a mais para atingir a quantidade do coelho? Partimos do 27 e precisamos chegar ao 181, que era a quantidade de cestas do coelho. Quanto precisaria acrescentar às 27 cestas para totalizar 181? Quanto a mais precisaria ser colocado aqui, ou no material dourado, ou lá em algarismos, né? Para a gente chegar àquela quantidade. É um belo desafio, hein? Já vamos voltar para corrigir. Faz sua tentativa lá.
Vamos conferir então? É razoável que a resposta que a gente vai encontrar seja a mesma do problema anterior, né, professora? Isso. Afinal, se o coelho fez 154 cestas a mais, para o Samuca alcançar, ele deveria fazer 154 cestas. Mas vamos ver por esse caminho. Bem, nós partimos da quantidade de cestas do Samuca, que era 27. Estão aqui representadas, olha, 2 dezenas, que dá 20, e 7 unidades soltas, 27. Quanto a gente teria que acrescentar a essa quantidade para chegar, então, nas 181 cestas que o coelho fez? Bom, vamos começar acrescentando algumas unidades, então. Nós temos 7 unidades soltas. Mais uma, então agora já tínhamos 27, né? Vamos pôr só um pouquinho mais para baixo, professor, para deixar separada a quantidade inicial e o quanto a gente vai acrescentando. 27, mais uma, 28, 29, 30, 31 cestas. Veja, nesse momento nós temos a seguinte situação. Acrescentando 4 cestas, com 4 cestas a mais, ele já teria fechado 31 cestas. Bom, e se a gente colocasse mais 10 agora? Iria para 41. Com mais 10, 51. mais 10, 51. 61. 61. Mais 10, 71. mais 10, 81. Opa, já está um número parecido. Queríamos chegar a 181 cestas. Já temos aqui 81. Quanto falta? 100. 100. Uma plaquinha do material dourado que representa uma centena, né? Então, a partir daquela quantidade inicial, 27, se acrescentássemos mais 100, 110, 120, 130, 140, 154 unidades, alcançaríamos as 181 cestas. Portanto, a resposta? 154. 154. Joia? Vamos ver como é que a gente chegaria nesse resultado usando o algoritmo? Então vamos ver aqui como é que ficaria no algoritmo. Partindo do 27, o quanto precisaríamos completar para chegar em 181? Olhando ali na ordem das unidades, 7 unidades. Para chegar, não é em uma unidade, né? Não. Do 7 para aumentando, não vai chegar em 1, mas vai chegar em 11. Para 7 chegar em 11, precisaria aumentar quanto? 4. 4. Olha lá. 7. Material dourado, a representação que já fizemos. 7 mais 4, 11. Ficaria uma unidade e uma dezena. Então já teríamos uma mais 2 dezenas. 3. 3 dezenas. Para completar 8, faltam 5. 5. Nas centenas, só partimos do 27. No 27 não tínhamos nenhuma. Para completar uma centena, portanto, precisamos ainda de uma centena. Uma centena. Então, o valor que estávamos buscando, a quantidade que deveríamos acrescentar ao 27 para chegar em 181, era realmente 154. Já tínhamos visto com material dourado. Mas, se vocês lembram algumas aulas atrás, nós conversamos sobre operações inversas. No caso, a adição, que é inversa da subtração. E vimos que utilizar a operação inversa pode ser uma boa estratégia também para resolver problemas. Olha como é que a gente ia usar isso nessa situação. Poderíamos calcular a operação inversa, 181 menos 27. E da mesma forma, talvez forma um pouco mais simples, né, do que completar a soma, nós poderíamos com a subtração também encontrar os 154. Joia? Bem, agora é a hora da anotação. Nós vamos anotar, deixar registradinho aí no caderno, uma situação bem semelhante a essa que acabamos de explorar. Dá uma olhadinha lá. Em um outro jogo de basquete, quantas cestas Samuca fez a mais que o coelho saltador? Samuca fez 155 cestas e o coelho 125 cestas.
Ah, olha lá. Agora ele treinou, né? A situação se inverteu. Samuca tanto treinou que conseguiu superar o coelho saltador. E superou em quanto? Quantas cestas a mais ele fez? Então você vai deixar o desenho ali registrado no seu caderno e já fazer também a sua tentativa de resposta. Quantas cestas a mais o Samuca tem em relação ao coelho? Vamos anotar lá? E aí, tudo certinho? Já registraram? Vamos lá então para a tela? Vamos então aqui fazer a comparação das cestas do Samuca com o coelho. Lembrando que agora o Samuca ele fez uma quantidade maior, né? Então vamos lá. Bom, olhando aqui para a tela, no nosso material dourado, nós temos então, o Samuca tem uma plaquinha da centena, o coelho também, tá igual. Agora vamos ver quantas barrinhas de dezena o Samuca tem. Ele tem 5, mas só 2 são iguais também para o coelho. Então o Samuca tem 2 e o coelho também. Agora as unidades soltas. O Samuca tem 5 e o coelho também. Então qual é a quantidade que o Samuca tem a mais que o coelho? Vamos contar? 10, 20, 30. Então o Samuca se superou, ele fez 30 cestas a mais que o coelho. Você viu só como sempre é possível? Ele acreditou, treinou e conseguiu. Né? Conseguiu. Joia? Acertamos lá? Agora é a hora. Tô pensando com lógica. Aquela hora gostosa. Vamos ver o desafio de hoje. Alice brinca com quebra-cabeça. Quem sonha em ser astronauta tem 8 anos. Quem brinca de patinete sonha em ser astronauta. Alice tem 9 anos. Mateus sonha em achar um tesouro perdido. E as perguntas? Quem tem 10 anos? Quem sonha em fazer uma descoberta científica? Quem brinca com bola? E qual é o sonho de Gabriela? Então estamos aí ainda próximos do Dia das Crianças, né? Hoje o nosso Pensando com Lógica traz aí algumas crianças com os seus sonhos, suas diferentes ideias a respeito da diversão, né? De brinquedos favoritos, do que um gosta mais ou menos. E, bom, então nós vamos construir as nossas cartinhas para poder resolver o problema. Joia? Olhem lá na tela. Para podermos construir as cartinhas, é importante identificarmos os elementos aí do problema. O primeiro elemento que a gente já percebe, Alice, são os nomes, né?
Então, temos ali alguns personagens, temos também idade, temos brinquedos. E o sonho. E os sonhos. Então, são esses os elementos que a gente que vai compor as nossas cartinhas. Observem lá. De personagens, quem são? Alice, o Matheus e a Gabriela. Alice e Matheus aparecem nas pistas e o nome da Gabriela lá na pergunta. Portanto, precisamos de uma cartinha para Alice, uma cartinha para Matheus, uma cartinha para Gabriela. Além disso, com relação aos brinquedos, quais aparecem lá? O quebra-cabeça, patinete e a bola. Outras 3 cartinhas, uma para cada brinquedo. Temos também os sonhos. Ser astronauta, tesouro perdido e fazer uma descoberta científica. Outras 3 cartinhas para representar cada um dos sonhos e, por fim, as idades. 8 anos, 9 anos e 10 anos. Muito bem. Então, nós temos ali 12 cartinhas? Isso. 12 cartinhas para fazer relativa àquelas informações que estão circuladas ali na tela. Vamos dar um tempinho para vocês. Pedacinhos pequenos de papel. Pode só escrever cada uma dessas informações, né? E já voltamos para resolver o problema. Cartinhas prontas? Vamos lá? Vamos para o desafio? Então, reparem que a gente separou aqui em 4 colunas, uma para cada uma das informações, né? Personagem, depois o brinquedo favorito, seguido da idade e, por fim, o sonho de cada criança. Então vamos lá. Qual era a primeira pista? Que Alice brinca com o quebra-cabeça. Então já iniciamos com a cartinha da Alice. Onde será que colocamos a Alice? Na personagem. Claro. A Alice é a primeira personagem que vai aparecer. E nós sabemos? Quebra-cabeça. No brinquedo. Ainda não sabemos nada sobre a idade e nem sobre o sonho dela, mas sabemos que a Alice brinca com o quebra-cabeça.
Pista número 2. Quem sonha em ser astronauta tem 8 anos. Não sabemos quem é ainda, né? Mas sabemos que esse sonho de ser astronauta, vamos pôr numa outra linha, É de um personagem que tem 8 anos. 8 anos. Pode até ser que seja a Alice, né? Quem sabe? Por enquanto, só vamos deixar essas duas informações separadinhas aqui juntas. Terceira pista. Quem brinca de patinete sonha em ser astronauta. Ah, então não era a Alice mesmo. Não é outra criança. A Alice brinca de quebra-cabeça e o personagem que sonha em ser astronauta brinca de Patinete. patinete. É em outra linha mesmo. Próxima dica. Alice tem 9 anos. Opa, Alice já posicionamos aqui. Ah, não sabíamos a idade dela. Descobrimos. Ela brinca de quebra-cabeça e tem 9 anos. Mateus sonha em achar um tesouro perdido. Mateus. Ah, então não é o Mateus que brinca de patinete, que tem 8 anos. Porque esse é o que sonha em ser astronauta. O Mateus. Sonha em achar um tesouro perdido. Então, lá no sonho, na linha do Mateus, tesouro perdido. O que mais? Agora vamos para as perguntas. Só temos essas pistas, mas podemos conseguir outras informações com as perguntas, né? Isso. Primeira. Quem tem 10 anos? Bom, não é Alice. Também não é esse outro personagem aqui que quer ser astronauta. Só pode ser O Mateus. o Mateus. O que mais? Quem sonha em fazer uma descoberta científica? O único que faltou completar o sonho é o da Alice. Então é ela. Ela quer ser uma cientista. Quem brinca com a bola? Quem brinca com a bola só sobrou aqui O Mateus. o Mateus. E qual é o sonho de Gabriela? O sonho da Gabriela, é ser astronauta? Pronto, respondemos a todas as perguntas, completamos aqui as informações de cada um dos personagens. Você conseguiu fazer aí? E agora é a hora do nosso quiz. Nossas perguntinhas finais. Vamos lá. Quem era culpado por Samuca estar chateado? Sofia? O próprio Samuca? Ou o coelho saltador? Era o próprio Samuca, né? Sim. Ele queria que os outros dissessem para ele qual atividade era mais divertida. Não, ele que sabia. Gugu contou 1.200 formigas no formigueiro central, outras 120 no formigueiro da direita e apenas 12 no da esquerda. Quantas formigas Gugu avistou ao todo? Lembram-se daquele probleminha dos livros da Sofia? É parecido, né, professora? Temos que juntar todas essas quantidades. Bem, então, 1.200 formigas, juntando com mais 120... 1.320. 1.320 mais 12... 1.332. Alternativa A. 1.332 formigas ao todo. E o que aprendemos hoje? Resolvemos problemas envolvendo diferentes ideias de adição e subtração. É verdade. E vimos que também que é possível encontrar diversão aí, né? Mesmo nas pequenas coisas. E que essa responsabilidade é nossa. Joia? Por hoje era isso. Fiquem bem. Se cuidem e até a próxima aula. Até. Tchau, Tchau. tchau.